desde o IPO até esse momento que a gente está gravando, a ação da Westwing caiu 89%. O que é que explica esse movimento e o que o investidor pode esperar daqui para frente? Realmente a nossa ação caiu muito, né? Acho que todo mundo que fez IPO quase naquela época, as ações caíram 80%, 85%. Até quem não tinha feito IPO, né? Você olha a ação de empresas grandes, estabelecidas que já existiam há um tempo, quando eram de tecnologia ou empresas de crescimento, né? As ações caíram aí 70%, 80%, 90%, similar ao nosso, né? Acho que teve vários fatores, né? No nosso, aí pegando já até especificamente o nosso caso, né? Tem um que afeta todo mundo, né? Que é a questão da taxa de juros, né? Quando a curva da taxa de juros começou a inclinar ali, que foi inclusive um pouco após o nosso IPO, né? Tudo que aí vou entrar aqui em termos muito mais técnicos, né? Mas o fluxo de caixa descontado na hora de se calcular o valor da empresa, né? A taxa de desconto fica maior, porque a taxa de juros é maior. Então tudo que é empresa que tem muito do valor tá na criação de fluxo de caixa lá na frente, que é o caso dessas empresas de crescimento, de tecnologia, acaba que naturalmente começou a cair já o valor. Então, a primeira grande queda do preço veio disso. A outra grande queda eram empresas que tinham liquidez menor, né? No momento que você tem taxa de juros mais baixa, existe mais apetite a risco e os fundos, os investidores, eles entram mais para investir em empresas que tem uma liquidez menor, porque também você pode ter um upside maior. Quando começou esse fenômeno da taxa de juros, também o pessoal começou a sair das empresas de baixa liquidez, então isso também afetou bastante. Teve o efeito também dos resgates nos fundos, né? Teve muito resgate em fundos de investimento. Eu não sei se vocês acompanharam isso, né? Mas sim, indo para renda fixa. Né? Para renda fixa, exatamente, Sam. Então o capital foi para renda fixa, né? Para você ganhar 12, 13, 14% ao ano, sim, com muito pouco risco, né? Então isso aí também afetou, e aí eles precisam sair, isso também fez com que as ações caíssem. Mas esse foi um pouco mais o primeiro efeito. Depois teve um efeito, porque nossos resultados estavam bons, tá? E mesmo com resultados bons, a ação estava caindo. Depois teve o efeito que foi a desaceleração do e-commerce e do setor de casa e decoração, né? Então, eu falei um pouquinho antes, o setor de casa e decoração, ele está passando por uma ressaca, né? Teve um momento de muito consumo de casa e decoração durante a pandemia, né? Tava todo mundo também mais em casa, né? Olhando para a mesma parede, falou, tem que melhorar isso, precisa de um home office melhor, né? Aí teve um spike, teve uma alta nas vendas e na procura por todo o item. E teve uma antecipação de consumo, né? Naquela época, pra gente que era do setor, isso não ficou tão evidente, né? A gente até achava que ia desacelerar um pouco o crescimento do nosso mercado, mas ninguém esperava o que aconteceu ali a partir de final de 21, 22, que realmente o mercado de casa e decoração começou a contrair ano a ano. Aí, no caso do e-commerce, o efeito foi até maior, porque não só o mercado estava contraindo, como o canal físico também estava voltando. As pessoas estavam com coragem de ir de novo na loja, né? Então, teve uma pressão ainda maior. E, além disso, o macro, a inflação, poder de compra do consumidor, endividamento, todo mundo começa a gastar menos dessas categorias que não são categorias que você precisa trocar o sofá, né? Ou precisa comprar aquele produto com urgência, né? Então essa foi um pouco a dinâmica do setor. Isso começou a afetar um pouco o resultado da nossa empresa e de outras empresas do setor, e isso também começou a afetar o preço da ação.